Bomba! Acabou de ser confirmado. Eu vou trazer detalhes da informação que explodiu os bastidores do Gigante da Colina. Leven e Pedrinho juntos. Vamos falar sobre essa informação que agitou o sábado do torcedor vascaíno. E, claro, vamos falar sobre o Clássico dos Milhões, procura de ingresso, problemas para o técnico Renato Portaluppi e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas as informações do Vasco com detalhes. Mas antes, eu peço aquela moral, você que está chegando aqui no vídeo, deixa o seu joinha, a plataforma me puniu aqui no YouTube, então eu preciso muito quebrar essa punição com o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, é de graça, traz mais vascaínos apaixonados para cá. E ó, a gente continua aqui com o nosso trabalho em prol do Vasco da Gama, beleza? Não esqueça você também que não é vascaíno, pode ir embora. Aqui é um canal só de torcedor do Vasco. Então você que ama essa Cruz de Malta assim como eu, além do like, se inscreva no canal. O botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se traz você para dentro do canal que foi criado somente para o torcedor vascaíno. Esse canal é só para Vasco, beleza? Vamos falar muito sobre a junção. Pedrinho e Leven agitou a torcida nesse sábado. Clássico dos Milhões, notícias importantes, acabou de ser confirmado e muito mais. Olha só, quero começar falando sobre essa questão envolvendo Leven e Pedrinho, foi o que agitou o torcedor vascaíno nesse sábado, né? Enfim, existe essa possibilidade, né, dos pares de Pedrinho e de Leven se unir nessas próximas eleições, né? E a gente sabe que as eleições do Vasco pegam fogo, né? Principalmente a questão política no clube. E a gente sabe muito bem que Pedrinho e Leven se enfrentaram nas últimas eleições. Mas se aproxima algo muito sério, que é a venda da SAF do Vasco para, muito provavelmente, Marcos Lamay, que é por 2 bilhões de reais. E essa situação, ela gera uma discussão muito grande, porque se o Leven for assumir realmente um lugar, um cargo administrativo da SAF, tem que se refazer um estatuto do Vasco, do clube, né? Que não pode quem tem envolvimento político ter pelo menos 5 anos de carência, ali não estar 5 anos envolvidos na política do Vasco para assumir um cargo na SAF do Vasco. Para quem não sabe, o associativo e a SAF são CNPJs diferentes. Isso foi criado exatamente para blindar o político de vender a SAF e assumir um cargo para o resto da sua vida diante, né, de uma venda casada. Por exemplo, vamos dizer que o Jorge Salgado vendeu ali a 777 e dentro do contrato e do acordo ele fala: eu vendo para vocês, não vendo para o grego, não vendo para o inglês, não vendo para o japonês, vou vender para vocês, mas eu quero 3 cargos dentro da SAF do Vasco de forma vitalícia ou de longo prazo, remunerado. E aí, dentro das mesas de negociações, isso aconteceria. Então, o Estatuto do Vasco prevê que não pode nenhum político que esteja envolvido na política do Vasco, esteja envolvido na possível venda da SAF do Vasco, exercer um cargo que coloque dinheiro no bolso dentro da SAF do Vasco, a não ser que ele fique 5 anos fora da política. É uma estratégia de blindagem, né? Porque todos nós sabemos que a política do Vasco é completamente destrutiva. Então, você inserir as mesmas pessoas que ali estão dentro da SAF, onde uma gestão profissional tem que ser criada, era um risco. Mas agora parece que o Vasco vai fazer uma reunião, uma AGE, e vai mudar o estatuto para que isso não aconteça mais, para que o político ou o agente político, ou o conselheiro, ou o presidente, já entre de imediato numa função dentro da SAF de forma remunerada, sem ter essa carência, sem ter esse espaço, né, de 5 anos. Bom, isso gera muita discussão. A gente falar do Pedrinho e do Leven se unir em prol do Vasco é muito positivo na minha opinião, mas em relação a exercer cargo dentro da SAF, isso aproxima de uma possível venda casada. Lamáquia, eu vendo para você, ó, afastei o grego, afastei o egípcio, afastei o Grupo City, afastei o PIF e afastei todo mundo, mas eu quero 7 cargos na SAF, vou colocar esse, remunerado, salário tal, é muito perigoso. Não estou falando que o Pedrinho fará isso, ou se vai fazer ou não, eu não consigo colocar minha mão no fogo por isso.
mas é algo muito arriscado, né? É algo que pode cair aí na torcida do Vasco como uma bomba, essa possível invenção ou troca, né, do estatuto do clube em relação à SAF do Vasco, principalmente agora, né, numa venda muito próxima para o Marcos Lamarque. Eu queria saber a sua opinião, porque é algo muito delicado e está sendo traçado aí, na verdade está sendo tratado, né, e até mesmo ocultado pela junção entre Pedrinho e Levin. Beleza, isso é muito positivo, eu sempre torci por isso, né, dentro do Vasco, a política se unir. Agora, a política invadir a SAF, porque a ideia da criação da SAF, principalmente no Vasco, é se livrar do político, é se livrar da política, né? Essa é a ideia central da SAF. É se livrar da política, porque se você ter o CEO Levenciano e o gerente Pedrinho, você não precisa ter venda nenhuma, né? Você faz a gestão já com o associativo, você não precisa vender a SAF, né? Então não faz sentido nenhum político, né, que está sendo descartado pelo torcedor, entrar numa gestão profissional dentro de uma SAF e numa compra, né, que a gente sabe muito bem da proximidade do Pedrinho com a família Lamáquia. Então é algo que pode gerar muito conflito aí, muito problema. Então a gente vai ver como que vai ser essa agitação aí e a gente, claro, né, muita gente já me falando: ah, Aline, que o Pedrinho chamou o Leve, é óbvio, porque aí vai todo mundo para a AGE e todo mundo vota a favor, né? Não vai ter a oposição. Aí todo mundo ganha o cargo dentro da SAF. E Deus me livre que seja isso. Porque o que a gente fez para se livrar da política em relação à SAF, né? Criação da SAF, é exatamente para se livrar da política, não inserir a política lá dentro. Então é algo que me preocupa muito e a gente vai estar falando bastante sobre isso. E muita gente me mandando mensagem aqui falando, né? Ah, pô, eles estão se unindo porque aí todo mundo vai votar a favor da mudança e os dois vão ter tantos cargos na SAF e a política vai invadir a SAF. É o que estão me falando. Eu não consigo botar minha mão no fogo por ninguém. Eu confio em Deus e, obviamente, no nosso Vascão, que tem uma marca muito forte. E eu espero muito que a política não invada, né, a SAF, porque é um momento que a gente não quer. A gente quer o profissionalismo, a gente quer gestões que as pessoas sejam capacitadas, credenciadas, com números, com históricos para exercer as funções do futebol do Vasco. Não adianta trazer mais Lloyds, mais Inestroças, mais Jeans Davi, mais Maximes Domingues em relação à venda da SAF do Vasco. Então, me preocupa muito esse cenário e eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Olha só aí, acabou de ser confirmado. O Clássico dos Milhões contará com Bruno Henrique. É isso mesmo, o jogador era dúvida, né? Depois da partida contra o Estudiantes de La Plata e agora o Flamengo confirma a ida do Bruno Henrique para o jogo. Léo Pereira ainda é dúvida, não sabe se vai ou não. No Vasco, o que a gente tem certeza é que o cuiabano não vai para o jogo e com isso o Lucas Piton deve ganhar a vaga na lateral esquerda. Spinelli e Johan Rojas devem receber mais uma oportunidade junto com o Adson e formarem aí a parte da frente, né, central do Vasco com o Andrés Gomes. Então Rojas, Adson, Spinelli e Andrés Gomes deve ser essa frente do Vasco para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Spinelli ganhando mais uma oportunidade e eu queria saber a sua opinião acerca desse assunto. Vai lá nos comentários. Informação também importante é o seguinte: John Ospina, colombiano, será o árbitro responsável pelo jogo entre Audax Italiano e Vasco. Jogo decisivo, vale liderança do Grupo G lá, né, em Santiago, no Chile. E a gente vai estar acompanhando de perto esse jogo. Estarei lá em Santiago para fazer o jogo para vocês, trazer vocês pertinho do Vasco da Gama, beleza? Peço para você deixar o seu like, correr ali embaixo, deixar o seu comentário, é muito importante aqui pra gente. O seu joinha ajuda a gente a sair da punição imposta pela plataforma, então deixe o seu like, não custa nada e ajuda muito o meu trabalho. Me ajuda a voltar aqui para trocar ideia com vocês todos os dias, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações.